Assim perguntou Allan Kardec, na questão 614, ao Espírito da Verdade, na obra O Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? E a resposta veio: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando dela se afasta. E na questão 621, onde está a lei de Deus? Na consciência. E na 632, assim grafou: o homem sujeito ao erro como está, não poderia se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando, na realidade, faz o mal? Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam? Fazei-o também vós a eles. Tudo está aí resumido. Vós não vos enganareis. Hoje vamos falar um pouco da lei ou milagres. É o que nós ignoramos dessas leis. A nossa série é o Sublime Viandante, que no pensamento de Ramatiz, hoje somos eternos aprendizes e seremos magos siderais. Sabemos que o espírito é um todo, que para a Dona Miriam está difícil digerir esse negócio, né, Dona Miriam? Como é isso, um anjo se juntar com outro anjo para tornar-se junto arcanjos? A mesma lei que rege o micro, rege o macro. Se dois átomos se unem para formar uma molécula, é justo imaginar que somos átomos para os construtores de mundos, do mesmo modo que somos deuses para os nossos átomos. Somos sempre a soma de muitos. A alma do mundo é um conjunto de espíritos. Para ser mais exato, a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-chefe, que é o Cristo, que a todos integram. Então abra a tua mente, abra o teu coração e verá que não é tão complexo assim imaginar o Espírito como um todo, comportando-se como uma única consciência, mas é a soma de incontáveis partes. Assim como cada Cristo que o constitui, Cristos interiores, e as almas que os compõem, e as subdivisões ou subpersonalidade destas almas ou personalidades operantes, até chegar aos mais ínfimos átomos que se uniram para compor moléculas e depois a união delas para construir as células que se unem para formar tecidos, os tecidos epitelial, conjuntivo, nervoso e outros tecidos, porque não são 4 somente os tecidos base, eu falei só 3, mas se pegarmos o conjuntivo, vamos ter o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo, e todos esses seres menores se unem para formar os maiores e se comportam à semelhança do nosso corpo como uma consciência una. Imagine quantos seres compõem a nossa carruagem biológica e ela se comporta como um. O sublime viandante e o mago sideral. Hoje é a 5ª parte e hoje vamos falar que os milagres são leis ignoradas. E como fazemos sempre, colocamos os subtópicos, mas hoje não temos, é somente um. E relembramos na apresentação
telas que marcaram a essência do conteúdo da aula anterior. E uma delas é essa, de Jesus e a Jerusalém renovada por América Paulino Marques. O amor que cobre a multidão das imperfeições humanas é aquele que se torna capaz de suportar sem desequilíbrio o peso dos erros que não lhe dizem respeito, sem repudiar quem os pratica, embora servindo de obstáculo à sua ação destruidora. Então essa tela marca profundamente. Nós vamos mostrar o amor que já desenvolvemos em nós por suportar as calúnias, difamações, os erros, a maldade, a maledicência, a fofoca, que não nos dizem respeito. Diz respeito a quem os pratica e não julgar, não condenar, não descer no mesmo nível daqueles que nos injuriam, que nos condenam, que tentam nos desanimar do caminho que escolhemos. E a ação deles vai ter em nós uma barreira, que vai chegar em nós com uma força tremenda às vezes e vai perder a força e morrer, porque não passaremos avante. Não há um só detalhe que não haja sido previsto por Jesus em sua pregação. Então ele lembrou de todos os detalhes que nós necessitamos como seres imortais para a nossa evolução, seguindo as pegadas do próprio Mestre. Nenhuma das dificuldades marcantes do processo renovador do espírito humano deixou de ser abordada em suas pregações e em seus exemplos. Isso é fato incontestável. Nos seus ensinos, ele criou todos os meios para tocar em todos os pontos, assim como faz o Espiritismo, como anotou Allan Kardec no item 55 do capítulo 1º da obra A Gênese. O Espiritismo toca em todos os pontos da economia social e presta o seu contributo. Todos os pontos entendidos hoje, e se for apresentando outros, ele avança. Porque ele não caminha com o progresso, ele caminha avante ou à frente do progresso, traçando o roteiro. Porque jamais tivemos um ponto dele contestado e verdades que superaram a lucidez dos pensamentos desses luminares que trouxe esses ensinos que, segundo eles, não disseram a última palavra. Tudo está em aberto. É um eterno aprendizado. Estamos num planeta somente e o ensino é cósmico, é eterno. Ele é a síntese de todo o conhecimento cósmico, a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência. Então nós conhecemos alguns fragmentos para bem compreendê-los após estudados, aplicá-los para aprender a viver na Terra. Com certeza, em Júpiter, terão outros tantos a mais, assim como outros planetas em outros sistemas solares mais evoluídos do que o nosso. E assim, vamos começar então as nossas reflexões de hoje. Sabemos que os milagres não são mais do que a aplicação de leis ignoradas pelo homem. Isso mesmo. Tem uma criatura que estava 6 meses, 7 meses para ser mais exato, de cama, não andava mais. E ela só foi tocada ao longo da sua coluna vertebral, da nuca até o cóccix,
e como se alguém dissesse: levanta-te e anda. E ele andou. Então não é milagre. Estava uma congestão de energias e energias redirecionadas, consciências ativadas, assim como em várias outras realidades com crianças e adultos, e a coisa acontece como se fosse um milagre, e de milagre só tem a nossa própria ignorância. Mas são leis naturais que, se soubermos conduzir as vidas que compõem a vida, facilmente provocaremos ou desfrutaremos em nós do próprio salto quântico, tão decantado e pouco compreendido. Seria necessário conhecer essas leis para procurar movimentá-las em sentido oposto ao que se tem sido conduzidas. Hoje, na maioria das vezes, conhecemos essas leis, como os chamados donos do mundo conhecem, e usam-nas, principalmente o magnetismo, para aprisionar as consciências que ignoram tais leis, para fazer de marionetes aqueles que não pensam por si mesmos. Poderiam usá-las para acordar essas consciências em seus potenciais, como Jesus o fez, faz e fará eternidade afora. Agora nós vamos conduzi-las somente para o bem, porque é para isso que foram criadas. Somente o bem existe, e o bem de todos é o eterno princípio. Todas as almas precisam ser submetidas aos grandes contrastes interiores para aprenderem a se situar diante da lei do amor. E aí, o que achas? Quais são esses grandes contrastes? Você se esmera, você se esforça para ser honesto, digno, honrado, e alguém lhe acusa de corrupção. Você vive à luz da verdade e alguém lhe chama de mentiroso. Você procura fazer somente o bem, somente o que gostaria que ele fizesse, e alguém lhe agride usando a maldade. Se não for estes contrastes, não saberemos o que já somos ou o que precisamos adquirir para permanecermos somente nas linhas traçadas pela lei do amor, justiça e caridade em sua maior pureza. Leis representam roteiro, segurança, amparo através da correção justa e necessária. Portanto, a harmonia do conjunto depende de elas serem válidas de forma serena e imparcial. Então, se leis representam roteiro, qual roteiro que queremos? O da verdade? Da serenidade? Da paciência? A ciência da paz, da compaixão, e esses roteiros representam segurança. Se deles não sairmos, seremos amparados conforme a sua proposta. Amparo através da correção justa se estamos fora do prumo. Nós vamos ter todo o amparo para essa correção justa e necessária para a nossa iluminação e libertação consciencial. Portanto, a harmonia do conjunto que somos e do conjunto a quem pertencemos depende de essas leis serem válidas, não apenas no pensar, no sentir, mas no falar e no agir de forma serena e imparcial, fazendo a outrem somente o que gostaríamos que nos fosse feito. As oscilações são atributos de quem se desloca no arcabouço formado por elas. A lei é amor abrangente.
permite oscilações, retornos, superações infinitas e ora ergue, ora sustenta a queda do espírito que, desse modo, ao se deslocar, aprende a avaliá-la, a lei, e a conhecê-la. Então vamos entender. Então, o que é oscilação? Eu posso oscilar para um lado ou para o outro, para o inferior ou para o superior. Então, as oscilações são atributos de quem se desloca no arcabouço formado por elas. Esse arcabouço, esse universo formado pelas leis, porque se eu não descer para auxiliar os menores, que é uma escolha, eu não alcanço os saberes dos maiores. Mas se eu descer sem capacitação, possivelmente vai haver quedas. Mas é um aprendizado. Então essas leis vão me apoiar também nas quedas, para que eu aprenda melhor conduzir-me, capacitar-me para a ação. Então eu posso oscilar em atender o convite primitivo dos instintos ou atender o suave convite da intuição. Eu é que vou escolher diante da situação. O que eu preciso? Novos saberes para enfrentar a situação que às vezes já tenha me visitado várias vezes e sem maiores saberes, sem maiores conhecimentos, eu fracasso tantas e outras vezes. Então eu preciso buscar novos saberes, capacitar-me para a ação, oscilando para o superior e depois retornar ao mundo primário. Só desce quem subiu. Então são atributos de quem se desloca essas oscilações, nossa livre escolha, no arcabouço formado pelas leis, indo do primitivo ao angélico. E a lei é amor abrangente. Se eu for para o primitivo, eu não vou lá para crucificar os que lá estão. Eu vou lá para reerguê-los. Porque se lá formos e ficarmos enroscados por lá, ela nos permite os retornos. Essas oscilações que a lei nos permite, também nos permite retornar dos abismos para as estrelas, as superações infinitas desses obstáculos momentâneos, e ora nos ergue, ou ora nos sustenta na queda que o espírito precisa para um novo aprendizado. Desse modo, ao se deslocar para o inferior ou para o superior, nós vamos aprender a avaliar essa lei, a conhecê-la. Se eu já estou pronto para assimilar novos saberes, se eu já uso o que possuo para auxiliar os retardatários, a mim mesmo, nas incontáveis expressões de minha consciência, porque o acúmulo sem proveito não é permitido pela própria lei. Às vezes eu quero ir só na direção da luz, como dizem alguns, e não conseguem. Outros querem pegar atalhos, com artifícios, com ilusões, e eu não conheço esses caminhos como caminhos seguros, mas sim caminhos ilusórios. O único caminho que conheço é aquele construído por mim mesmo, por você, porque a cada um conforme as suas obras, conforme o seu esforço. Nós não vamos receber o que fez o nosso mestre. Ele recebe pelo próprio mérito. Nós vamos receber como discípulos pelo que fizermos dos ensinos destes mestres. Então fiquem atentos por caminhos quando alguém lhe ofertar caminhos fáceis, ilusórios, porque eles não existem. Existe o caminho do conhecimento que desperta e da vivência consciente desse conhecimento que nos liberta. Nem o mais exemplar espírito deixou de passar
etapas de crescente iniciação para obter essa intimidade necessária com os atributos da lei que rege a vida. Então veja, nem o mais exemplar espírito, imagina o espírito mais iluminado. Então ele deixou de passar etapas de crescente iniciação para frente, para o alto, para obter essa intimidade necessária com os atributos da lei, com L maiúsculo, que rege a vida com V maiúsculo, a vida em sua fonte geratriz. E as leis que regem a vida com V minúsculo, nas suas incontáveis expressões. Então, por mais que seja o espírito mais iluminado, ele sempre tem o que aprender e sempre precisa passar por essas etapas. Do que adianta um mestre se ele não descer para auxiliar os seus discípulos? Do que adianta o saber de um professor se ele não tem alunos? Do que adianta alguém saber conduzir se não tiver os conduzidos, aqueles que se deixam conduzir? Por isso, precisamos estar atentos, olhando para nós mesmos, o nosso universo nas suas incontáveis realidades e necessidades, sempre intencionando promover o conjunto onde estamos, seja como almas centro da personalidade atual, seja como almas iluminadas dentro de um Cristo conduzindo outras almas em formação, ou sendo Cristos dentro do Espírito, conduzindo almas iluminadas e elas outras em gestação, ou sendo um com o Espírito, unindo-se a outro Espírito, formando na escala arcangélica, rumo ao arcanjo, o anjo que almejamos ser, para depois unirmos-nos a outros anjos, para formar esses arcanjos. E eles vão unindo-se a outro até formar os Cristos, construtores de mundos, de sistemas solares, de constelações e assim sucessivamente. Uma experimentação crescente e de caráter absolutamente individual se desenrola na contextura espiritual do ser. Porém, a todos o amor recebe como novos hóspedes do grandioso panorama da vida em que nos encontramos mergulhados. Então, como vida com V minúsculo, mergulhados na vida com V maiúsculo. Então, uma experimentação crescente do micro para o macro. Hoje, quiçá, como consciências atômicas, amanhã, como consciências celulares de um órgão, de um sistema, de um corpo, de vários corpos, de uma personalidade, até chegar no espírito iluminado a caminho da angelitude e deste para o imensurável. Então, essa experimentação crescente e de caráter absolutamente individual como um ser constituído, como a alma inicialmente, como um Cristo com várias almas, como vários Cristos formando o espírito, Cristos interiores, com vários espíritos que é o Deus interior, formando os que nós chamamos de anjos, seres maiores, que nós estamos dentro deles, fazendo parte deles, e estão esses seres noutros seres ainda maiores. Então, individualmente, como consciência individual, na sua completude ou fragmentária, nós vamos desenrolando essa contextura espiritual do nosso ser
porém é necessário que a todos recebamos, aqueles que de nós necessitam, nosso atendimento, como hóspede do grandioso panorama da vida em que nos encontramos mergulhados. Somos todos expressões de Deus, todos filhos do amor, como a maior potência em Deus. O amor como força que gera e nutre, e como lei que organiza e mantém. Então, todos nesse amor vamos receber e ser recebidos como hóspede do grande panorama da vida, se somos espíritos iluminados, formando anjos, arcanjos, querubins, serafins e cristos, ou na vida com V minúsculo, formando átomos, moléculas, células, até chegar à nossa completude como seres imortais. As alegrias dessa penetração gradual são acompanhadas dos processos renovadores, frequentemente penosos, de deixar para trás os obstáculos, desprendendo-se de hábitos fixados por períodos mais ou menos longos e que se contrapunham ao progresso geral e individual. Então aqui vai depender do conhecimento. Então nós vamos nessa ascensão crescente, tendo acesso a essas alegrias, por essa penetração gradual nessas dimensões, que são acompanhadas dos processos renovadores. De acordo com a minha renovação, eu vou galgando essas alegrias maiores nessa penetração gradual nas dimensões dessas múltiplas realidades. Mas, frequentemente, esses processos renovadores são penosos se somos apegados, porque teremos que deixar para trás os obstáculos dos instintos, das paixões e de vários outros apegos das ideias preconcebidas, desprendendo-se de nossos hábitos fixados por períodos mais ou menos longos, esses hábitos, essa ociosidade, esta ilusão do gozo transitório e que se contrapunham ou ainda contrapõem ao nosso progresso geral como consciência, formada por incontáveis consciências, ou até em nosso contexto, dentro de uma família, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de Ismael. Isso mesmo. No Brasil, todos nós fazemos parte da consciência Ismael. Todos os encarnados que estão e desencarnados também nas imediações do nosso universo, nação brasileira. Estamos sob a regência de uma consciência única chamada Ismael. Ela e outras que regem outros países formam a consciência Cristo. Então é necessário ter esta lucidez para tratar dos interesses de sua realidade como ser imortal dentro da imortalidade desses outros seres, compondo uma só realidade no Cristo de Deus. O processo de desagregação, de separação psíquica da humanidade terrestre vem se desenvolvendo há séculos. Então, dessas amarras, dessas travas, desses aprisionamentos que nós dissemos ali no começo. E agora chegou o ápice para esta libertação. Ou aceitamos o convite de pensar e viver dos próprios pensamentos, sentir e viver dos próprios sentimentos, falar e se responsabilizar pela palavra proferida e viver segundo as nossas escolhas. Porque o processo de desagregação das paixões, traumas e conflitos em nossa consciência
quer esteja em nosso mundo psíquico, emocional ou nesse psiquismo, nesse psíquico da humanidade terrestre inteira, que nós estamos sendo levados como se fosse vaquinha de presépio ou marionetes sendo conduzidas por outros seres. É momento de despertar. Então isso vem se desenvolvendo há séculos. Agora chegou o ápice desse ciclo e nós precisamos aprender a pensar como Jesus pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Encontra-se no estado semelhante ao do doente cujos tecidos vêm sendo trabalhados pela desarmonia por um longo tempo. Parece estranho e absurdo esta frase desarmonia, não parece? Então tente imaginar só o que está acontecendo em nosso país, não precisa viajar para fora não. Então encontra-se no estado semelhante ao do doente cujos tecidos vêm sendo trabalhados pela desarmonia, a dor, o desconforto, etc., por um longo período. Então o fogo do sofrimento para que nesta forja, com esse martelo, essa bigorna, vamos moldando esse novo metal, construindo esta espada do saber que rompe todas as barreiras da ignorância. Então, lendo de carreirinha, então, o processo de desagregação de aprisionamentos psíquicos da humanidade terrestre vem se desenvolvendo há séculos. Encontramos-nos no estado semelhante ao de um doente cujos tecidos vêm sendo trabalhados pela desarmonia, pelo desequilíbrio, pela corrupção, pelos desmandos, por incontáveis realidades, por longo período. E enquanto não fizermos valer as leis que regem a nossa nação, enquanto não fizermos valer as leis que Ismael trouxe para reger a nossa nação no plano espiritual, não teremos paz na consciência. Precisamos obedecer às leis do Cristo, ensinada por ele e agora pela regência da consciência Ismael em nosso país. E as leis que regem no mundo físico a nossa nação, embora não tão justas, que estão sendo violadas a cada segundo, e cabe a nós, cidadãos conscientes, erguer-nos de forma pacífica, ordeira e exigir, porque o poder é nosso, que as leis se façam cumprir e possam se ajustar com as leis espirituais para um só rebanho, um só pastor. Para que houvesse cura, uma reação profunda e prolongada seria necessária, proporcional ao andamento da proliferação negativa. Então, para que haja cura do que está acontecendo em nosso país ou conosco mesmo, uma reação profunda em nossa consciência e dos seres conscientes em nossa nação, e prolongada, porque não vai ser no dia para a noite, vamos levar décadas para reorganizar o desastre que aí está, da corrupção, do desmando, do poder, pelo poder e assim por diante. Então, será necessário essa luta proporcional ao andamento ou como está a proliferação dessa força negativa que parece que não tem barreiras. A barreira somos nós, a honestidade, a honradez, o caráter, a fidelidade à lei. Então, chegou em nós a injustiça, morreu ali. Não é porque todo mundo faz que nós faremos. Se preciso, daremos a vida para que a lei se faça cumprir, tanto a lei dos homens quanto as leis de Deus. Caso as leis dos homens sejam justas,
porque leis absurdas ou ordens absurdas não se cumprem. Por isso existe a desobediência civil. Então, uma reação coletiva precisaria ser desenvolvida não tão fortemente como se dá nas curas repentinas obtidas pela fé. Então, nós precisamos de uma reação coletiva desenvolvidas tão fortemente pela fé, pela consciência, a lucidez e de forma pacífica, como Mahatma Gandhi o fez, como se dá no caso das curas repentinas obtidas pela fé, que está acontecendo aqui diante de vocês. Eu não teria a menor condição de estar falando com vocês, mas esta lucidez, esta fé, foi o suficiente para impedir a tosse, para impedir a coriza, para impedir tantos desajustes que me impedia de estar falando com vocês. Então, o mecanismo desses fatos que assombram a ciência baseiam-se na predisposição do espírito para uma retificação vibratória, que permite o fluxo irreversível da vibração harmoniosa, que é o que nós estamos fazendo. Então, o mecanismo desses fatos, quer sejam coletivos ou individuais, que assombram a ciência, no caso de várias crianças, principalmente 3 crianças em Limeira, o nosso pequeno Mateus, o Raul e outra criança, que sarou quase como se fosse milagres, foi esses fatos que assombram a ciência, que baseiam-se na predisposição do espírito que está animando o corpo da criança e de quem o assiste para uma verificação vibratória, uma retificação vibratória que estava acontecendo naquele teste, naquele momento, naquele vestibular, que permite o fluxo irreversível que estava sendo direcionado da vibração harmoniosa que restaurou o equilíbrio psicobiofísico, moral e espiritual desses seres em formação e de nossa própria realidade. As leis irrevogáveis que regem o universo são absolutas em sua exatidão. E num grandioso sistema de compensações positivas, erguem os seres para a consciência de suas realidades interiores e eternas, que é o que nós estamos fazendo diante de vocês. Porque temos a certeza que essas leis são irrevogáveis e que regem o nosso e o universo inteiro e são absolutas em sua exatidão, são perfeitas em sua harmonia e equilíbrio. E num grandioso sistema de compensação, se eu faço por minha vez um esforço, elas multiplicam as possibilidades de recuperações positivas, ergue-nos como seres que estão em ascensão, despertando na consciência para a sua iluminação das realidades interiores e imortais, eternas, que nós estamos edificando. Uma interpretação mais real surgiu para a educação quando se deslocou o eixo do equilíbrio educacional das mãos do educador para o próprio âmbito da consciência individual. Assim o fez Jesus, assim imitou Jesus e o fez Pestalozzi. E assim deve ser feito por Emmanuel, com a sua equipe retornando para colocar as coisas em ordem. Então, uma interpretação mais real surgiu e está ressurgindo para a educação quando se deslocou o eixo do equilíbrio educacional das mãos do educador para o próprio âmbito da consciência individual do educando.
Então é ele o seu próprio educador. Educar é fazer emergir do outro o que ele possui. Mas como educador eu só posso fazer isso se eu vivo a mensagem que prego. Entrar na consciência do aluno e trazer a sua essência à tona que talvez seja maior do que a minha. Esta é a educação do Espírito que vai vicejar no mundo de regeneração, que por intuição de Joana de Ângeles outro colocamos em nosso segundo livro a educação integral como um dos itens antes no primeiro capítulo. E assim terminou a nossa aula de hoje. Pequena no tamanho, mas grandiosa no conteúdo. E o que você achou? O que será que nos aguarda? Agora vamos avançar mais um pouco. Agora já é a obra de Hercílio Maes, o Sublime Peregrino. Vamos falar de Jesus, falamos da lei e ele é a própria lei personificada. Então Jesus é um espírito excepcional, um avatar, acima dos desejos e comprometimentos humanos. É entidade bem mais importante do que qualquer reunião de planetas fadados a uma vida transitória no cosmos. Já pensou a respeito? A consciência que conhecemos como Jesus, o anjo, porque Jesus é um anjo, por isso nós fazemos parte desse anjo. A consciência condutora do planeta é um arcanjo, conforme Ramatiz. E nós sabemos, anjos ou arcanjos, ou se quer chamar de Cristos, isso não vai invalidar o ensino e a proposta. Sabemos que esses avatares estão traçando o roteiro para que possamos caminhar por nossa vez. E ele, mesmo não estando comprometido com os nossos afazeres humanos diretamente, e não tendo a necessidade de nossas paixões humanas, desceu dos altos planos para estar conosco. Por que é uma entidade mais importante do que a reunião de planetas? Planetas nascem, crescem, morrem. E ele é uma consciência imortal ou eterna. Já não se desintegra jamais como os planetas, como os sistemas solares. Por isso que um só ser, com essa consciência iluminada pelo saber e liberta pelo reto viver, pode ser mais importante do que todas as coisas transitórias dentro de um planeta. Então Jesus não era um pecador em busca de sua redenção espiritual no mundo físico, mas sublime instrutor em missão de esclarecimento aos terrícolas. Obviamente, ele merecia a melhor assistência possível para a consecução de sua obra. Então, a melhor equipe que estava ao seu alcance naquele momento para levar a efeito a sua obra. Então, conforme deduzimos de vossas palavras, então Jesus é uma entidade e o Cristo é outra? Sabemos que sim. Jesus é o mensageiro, o Cristo é a estrutura, a consciência que rege o próprio planeta. Assim como eu sou a alma, o mensageiro, e a minha consciência, na qual eu pertenço, ou da qual eu me projetei, é o meu todo. É a minha realidade imortal. Então imagine, não comparando em gênero e grau, a alma encarnada é o Jesus. A consciência da qual ela faz parte é o Cristo.
A samaritana, no poço de Jacó, é a alma encarnada. Para Carlos Torres Pastorino, a personalidade. O poço é o seu coração, onde está o seu tesouro. O Cristo que pede da água do seu poço é a sua consciência, o seu espírito, conforme colocamos em nosso segundo livro. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.